Bom dia à população camarguense que nos acompanha nesta live de hoje, em que nós vamos realizar, então, a audiência pública para a construção ou em continuidade no processo de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Camargo. Estamos aqui com os membros da comissão, organizados, né, pelo Poder Público Municipal de Camargo, a fim de, então, interagir com a comunidade. Em tempos de pandemia, as ações de junção de pessoas não são permitidas, por isso, então, usamos esse mecanismo tecnológico, que são as lives, e hoje utilizamos desse, então, uma live para poder interagir com as pessoas. Utilizamos a página do Facebook da Prefeitura Municipal de Camargo, então sintam-se à vontade em qualquer momento da apresentação para interagirem com a apresentação, tirarem suas dúvidas através dos comentários na página da Prefeitura. Podem ser comentários públicos e também no particular, no privado, que nós estaremos, então, respondendo assim que forem observados. Para a realização, então, da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, foi constituído o Comitê de Coordenação, que visa a condução do processo de revisão, atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico, que é composto pelas seguintes pessoas, que eu vou nomear e convidar para que venham até a frente. Valdemar da Silveira Moura, que representa a Câmara Municipal de Vereadores de Camargo. Fernanda Soranço Severo, representante da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Alisson Felipe, coordenador da Defesa Civil Municipal. Morgan Darif, fiscal, representante da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Convido também, nesse momento, para que venha até a frente a prefeita municipal, senhora Eliane Mesa Casa Trentin. Então, quero cumprimentar a todos, os membros da comissão, enfim, todos os presentes, também as pessoas que nos assistem neste momento, né, que estão acompanhando aí através das ferramentas que temos hoje, diante daquilo que estamos enfrentando, né, que é a pandemia e que é a questão do coronavírus. Então, como bem disse o Samir, aceitamos ainda, né, as opiniões, são muito bem-vindas, as pessoas têm no dia de hoje ou nesse momento que acessem, que, né, colaborem. Foi feito, né, eu acho que foi mandado, né, uma pesquisa também, as pessoas receberam em casa, enfim, então a gente tem um trabalho já bem encaminhado, mas que ainda há tempo, né, de que venham essas solicitações para que a gente possa estar incluindo. Né? Quando se fala em saneamento básico, se fala em saúde, e isso é bem importante para a nossa população. Então, nós precisamos contar com a população para que a gente faça esse trabalho muito bem feito, com muita coerência e com muita responsabilidade. Então, que tenhamos, então, aí um excelente momento de trabalho e pedimos às pessoas que realmente colaborem e que comentem e que interajam aí deste momento. Muito obrigada. Muito obrigado pelas palavras, senhora prefeita. Agradecemos os membros da comissão pela presença. Também temos aqui presentes e acompanhando a assessora jurídica Ângela Fioravanço, secretário da cidade Eliandro Bedin, a secretária municipal da saúde Sandra dos Santos e a equipe que coordena e constrói a nossa live, que é os nossos professores municipais, o Isaías Pessinho e o Jean Enderle. Então, eu peço que a comissão nos acompanhe nesse processo de apresentação aqui junto ao público, assim bem como a prefeita municipal. E, nesse momento,
que a comissão toma seus lugares, eu convido as pessoas que farão a apresentação, então, do plano, que são trabalhadores, enfim, funcionários e representantes da empresa Jopan, né, que é a empresa responsável pela revisão do plano municipal. Então, eu convido para que venha até a frente o Ezequiel Sequim e a Samara Pagnussati. Samara, que é aqui do nosso município. Bem-vindos, e agora a palavra é com vocês. Só vou higienizar os microfones, já lhes passo para dar continuidade. A todos, eu sou o Ezequiel Sequim, sou engenheiro ambiental da Geopan Engenharia, e hoje eu e a Samara, quer se apresentar, por favor, Samara? Bom dia a todos os camarguenses que nos acompanham. Eu sou Samara Pagnussati, aqui do município, sou bióloga e atualmente então trabalho juntamente com o Jonas Pancotti na empresa Jopan de Nova Alvorada. Bom, pessoal, para facilitar um pouquinho melhor a nossa comunicação, né, eu vou retirar minha máscara agora para facilitar o entendimento. E enquanto a Samara, eu acho que tu pode Isso agora. aí. Bom, a ideia de hoje do nosso encontro é, primeiramente, apresentar os resultados que a gente obteve, né, do formulário que foi encaminhado, né, para todos, indicando as necessidades, o que era a percepção da população frente aos 4 eixos do saneamento básico aqui da cidade de Camargo, correto? É muito importante a gente revisar isso, principalmente numa época de pandemia, né, como a prefeita municipal acabou levantando. Saneamento é saúde, e investimento em saneamento é muito importante. Para cada real investido em saneamento, são menos R$ 4 necessários para a saúde. E também vale saltar também que a gente está passando pelo primeiro marco, né, de saneamento básico lá no Congresso Federal. Ontem foi aprovado lá pelos senadores e aguarda sancionamento pelo presidente da República. A equipe de execução da revisão do plano de saneamento aqui da cidade de Camargo foi realizada pelo Adam Trentin, por mim, por Ezequiel Sequim, a Samara Pagnussati e o Jonas Pancotti. Então, por que é importante a gente revisar todas essas ações frente ao saneamento básico aqui em todos os municípios do Rio Grande do Sul e do Brasil? Cada um deles é extremamente importante, pois vai desde a sua proteção, né, do consumo de água para a população, né, água de qualidade, sempre presente, né, evitando racionamentos, né, falhas de abastecimento, coleta e tratamento de esgoto, manejo de resíduos sólidos também faz parte do saneamento básico, e o escoamento das águas pluviais, ou seja, até mesmo a drenagem, né, questões de enchentes, alagamentos, é importante que a gente tenha esses resultados também, certo? Para a revisão do plano, a gente precisa muito da participação social. Então, embora a gente já tenha repassado todos esses formulários, a população já tenha dado sua contribuição, é possível, né, a gente aproveitar agora, nesse momento, né, que é a nossa primeira mobilização social, que quem esteja assistindo, né, possa contribuir e traga informações para a equipe também que está realizando a revisão do plano. A nossa função é identificar o que está bom, né, na cidade, para enfatizar, para mostrar, ótimo, atingimos o nosso objetivo, e o que a gente ainda precisa melhorar. Pois, afinal, um plano de saneamento ele não é feito para 4 anos, ele é feito para 20, 30, 50 anos. Porque a cidade vai crescendo, vai ampliando suas necessidades, e isso precisa ser atualizado. Os eixos, então, ele precisa ser compatível e integrado com todas as políticas sociais do município também. Porque não adianta nós, como equipe técnica, criar um cenário muito distópico da realidade do município, né, seja ele para baixo ou para cima, né. Então a gente precisa integrar todas as necessidades que temos e o que podemos fazer para melhorar, né, esse sistema na nossa realidade. Todas as áreas precisam ser atingidas, tanto a urbana, que é onde a gente acaba tendo o maior número de contribuições também, quanto a rural, né, que por mais que seja um pouco mais espalhada a população, eles precisam muito de atenção. A gente tem visto isso em outros municípios também, então é importante a participação dessa população.
Como eu falei, são planejamentos de até 20 anos, sempre cenários futuros, mas a necessidade é a revisão a cada 4 anos desse plano, porque isso pode mudar, né, de um momento para outro, né, de uma gestão para outra do município, por fatores políticos, fatores até globais, como é o caso da nossa pandemia aqui. E, claro, sendo integrado nos 4 setores que a gente já abordou aqui, né? Água, esgotamento sanitário, coleta de resíduos e drenagem urbana. Então, qual que é a nossa proposta de trabalho para hoje? Nós precisamos conhecer a situação atual do município, né? Estudar os 4 eixos, como está a distribuição de água, as coletas e todos os ambientes nos 4 eixos do saneamento, né? Verificar o plano anterior, o que foi feito nas propostas que foram estabelecidas, as metas do último plano de 2015, o que foi atingido, o que a gente precisa melhorar, e se o cenário que foi observado antes, ele precisa ser atualizado ou permanece o mesmo, né? Muito importante, conhecer qual que é a visão da sociedade. Se a população, né, que é o principal fator dentro dessa revisão, se ela está satisfeita, o que ela acha que pode melhorar. Isso é muito importante. Tá? E também, claro, o que já está muito bom, que também estimula, né, o poder público a manter, a aumentar essas medidas. Então, diagnosticar a situação atual dos sistemas levantados, né, qualidade, como está. Elaborar e aprovar as diretrizes, objetivos e metas do que a gente quer desses 4 eixos para os próximos 20 anos e, claro, né, no cenário de 4 anos no futuro, para ver quais serão os investimentos necessários. Estudos técnicos e projeção demográfica, quanto a cidade de Camargo ainda irá crescer, né, porque aumento de população é totalmente correlacionado com consumo de água, aumento de geração de resíduos, aumento de geração de esgotamento sanitário e, claro, mais pessoas afetadas em casos de enchente, né, e tal. E, claro, aqui elaborar estudos de per capita dos sistemas e os planos de ação, emergência e contingência. Quanto aos prazos, prioridades do Plano Municipal de Saneamento Básico, tá? Eles são definidos em 4 prazos principais. Imediato, até 3 anos. Curto, de 4 a 8 anos, então é um tempo um pouco maior para análise. Médio, de 9 a 12, e longo, de 13 a 20. Quando é aquelas medidas que não necessitam de tanto investimento, é algo mais a longo prazo, né, e tal. Importância, baixa, média e alta. Isso aí foram os fatores que a gente avaliou no plano anterior e o que a gente precisa fazer agora. Então, etapa do diagnóstico do que a gente viu, né, dos formulários que foram repassados à população nessas últimas semanas, né, que a gente recebeu. Tivemos 94 respostas, tá, dos munícipes. Tá? Isso representa 3,62% da população. É um valor relativamente baixo, mas estatisticamente representativo. Cada questionário ele possuía 27 perguntas. E o município tinha liberdade para responder, desenvolver o questionário, podendo, inclusive, dar sugestões quanto às melhorias, né? Então, dos respondentes, a gente teve 67% da área urbana e 32% da área rural. Quanto ao eixo da água, uma das perguntas abordadas, né, no nosso questionário foi: em sua casa falta água? E, claro, desconsiderar também períodos de estiagem, como aconteceu, né, no último ano e tal. Na verdade, esse ano ainda. 86% responderam que não tiveram, não tem problema com faltas da água, né, na sua casa. 13,8% responderam que sim. Nesse quesito, seria interessante descobrir, né, se foram rompimento de tubulação, se realmente era falta de água mesmo, não falta de pressão. São quesitos que a gente vai avaliar mais a fundo. E, na sequência, caso a resposta tenha sido sim, com qual frequência essa falta de água acontecia na cidade? Então, 89% praticamente da população respondeu que raramente, sendo apenas em períodos de poucas chuvas. Porém, 11% respondeu que era diariamente. Então, numa cidade
como Camargo, a gente precisa, né, revisar um pouquinho melhor, verificar onde é que eram esses pontos, né, talvez até mapear para saber se é uma comunidade específica, se é algum morador mais afastado, a gente precisa revisar um pouquinho isso. Quanto à qualidade da água, né, qual que é a qualidade que a gente está recebendo hoje na nossa casa? 69% considerou boa, nesse vermelho aqui, bonitinho, 23% considerou ótima, e 7,4% considerou regular. Ou seja, ninguém não gosta da água. Né? Ou seja, a água aqui que é disponibilizada pelo poder público é uma água de qualidade e na frente há a visão da população de que respondeu o formulário. Próximo à sua casa, existem pontos de vazamento de água nas ruas, poços artesianos, reservatórios, canalizações? 94% respondeu que não. Daí sobra ali para a gente 5,4% da população, que talvez pode ser os elementos responsáveis pela falta de água que a gente observou nos dados anteriores. Como você avalia a qualidade da água do nosso sistema de abastecimento de água potável no município? 78% respondeu que é boa, 19% ótima e um pedacinho aqui regular. Então, quanto à disponibilidade, à qualidade da água dos serviços, né, está ok no município. Porém, quando você acha que existem melhorias que podem ser realizadas aqui no município, no sistema de abastecimento, 56% diz que não, mas sempre, né, 43% acredita que sim. E, claro, esse elemento aqui a gente sempre coloca para ver a visão do município, né, do munícipe, e sempre o pessoal, claro, vai querer que melhore o sistema. Isso é normal e a gente quer que isso melhore. Isso é um fator positivo. Então, nessa nossa avaliação preliminar, quais são os pontos fortes que a gente observou aqui na cidade de Camargo? 100% da população da área urbana e rural é atendida com água potável. 92% dos respondentes acreditam que a água é boa. A realização de cercamento de aproximadamente 75% dos poços comunitários da área rural, visando proteção, né, dessa água. Isso é muito importante, porque se o poço não for bem vedado, pode causar contaminações, né, chegar até o lençol freático e afetar a qualidade da água na sequência. A realização de análise de qualidade da água dos poços, né, frente à portaria 2914 de 2011. A prestação de serviço acontece com regularidade, baseado nos nossos questionários, né. A contratação da empresa de desinfecção dos sistemas de abastecimento, bem como o tratamento da água. Então, tem uma água tratada. Isso é um ponto muito positivo. E, claro, os pontos fracos que a gente observou também. Um deles é falta de legislação municipal que regulamente as questões relacionadas ao abastecimento de água. Isso vale desde da questão de cobrança, de abastecimento e tal. Não há controle de perdas. Isso aí representa, por exemplo, quanto a gente acaba perdendo no sistema do que é gerado, nos poços artesianos e tal. Isso é importante, porque talvez tenham vazamentos, né, na rede de distribuição, mas que não afetam, talvez, o abastecimento, mas tu está perdendo uma água que não seria necessária. Né? Isso pode fazer falta no futuro. Então, é um ponto interessante. Falta de hidrômetros, né, em 100% dos poços. Isso aqui é um fator que a gente pretende, né, colocar como uma meta de melhoria. E receita com serviços de fornecimento de água em 2019 foi inferior às despesas do ano de 2019, em aproximadamente 19%. Isso quer dizer que o preço que é cobrado atualmente com o nosso recurso hídrico, ele é inferior, ele acaba não suprindo os custos de distribuição. Isso é um problema, principalmente frente ao Tribunal de Contas. Depois, o município precisa responder isso. Então, é necessário a gente avaliar uma política de preços, uma atualização, porque isso não pode acontecer. O sistema precisa ser autossuficiente. Bom, das medidas que não foram executadas e que foram executadas, apresentadas lá no plano de 2015. Todos os habitantes deverão ter acesso à água potável em quantidade suficiente para suprimento das necessidades e dentro dos padrões vigentes de potabilidade instituídos pelos órgãos competentes. O que foi atingido?
Ampliar e qualificar a capacidade de captação de água. Isso foi atendido plenamente. Implementar e gerir o sistema de informações sobre o serviço de abastecimento. Isso não foi, que seria a questão lá da hidrometração, controle de dados, entradas e saídas. Criar o Fundo Municipal de Saneamento. Também não foi atingido, então a gente vai colocar no nosso plano de agora também a criação desse fundo municipal, justamente para possíveis, né, estiagens, abertura de poços, que é muito importante. Outro elemento, o índice de perdas na distribuição, calculado segundo a metodologia do CINIS, deverá ser igual a 5% ao final do ano de 2033. Então, as ações para isso: elaborar um projeto de reestruturação e setorização do sistema de abastecimento de água. Também não foi executado. Na sequência, os índices de perda na distribuição calculados segundo a metodologia do CNIS deverá ser igual a 5% ao final do ano 2033. Claro, não chegamos a 2033. Então, temos tempo para atingir esse elemento. A ação: elaborar o projeto de reestruturação do sistema de água, ampliar a capacidade. Isso aqui, acho que foi repetido. Na sequência. Não sei se temos alguma pergunta até agora no... Não? Nenhuma? Pessoal, se vocês tiverem algum caso específico também, é importante vocês participarem, tá? E apresentar para a gente, porque a contribuição de vocês vai fazer com que a gente gere uma nova perspectiva, um novo plano de ação para tentar resolver essas problemáticas. Então, é muito importante a participação. No segundo eixo do plano de saneamento básico municipal, o eixo do esgotamento sanitário. Então, uma das perguntas apresentadas aqui foi: como o atendimento do esgoto sanitário na sua casa? Como é uma cidade menor e tal, o sistema de coleta público ele acaba sendo bem reduzido, né? Então, a gente tem, na nossa maioria, 49% da população que respondeu apresenta fosso, filtro e sumidouro na sua residência. 29% sumidouro ou poço negro. E 21% fossa, filtro, clorador e lançamento na rede pública, né, de coleta de chuva. Daí existe mais esse 1%, mais ou menos por aqui, que é uma outra forma de tratamento, que a gente não sabe muito bem o que é. Pode ser algum telelançamento a céu aberto, a gente precisa revisar isso aí. O próximo elemento aqui, a próxima pergunta foi: existe vazamento de esgoto perto da sua casa? 98% não. Porém, aquele lá 2,2% apresenta que sim. Então, essa pergunta ela tem relação direta com esse outra. Então, pode ter relações ali. Existem locais próximos à sua casa com mau cheiro devido ao esgoto lançado, né, em locais inadequados? 12% respondeu que sim. Ou seja, não é um grande problema municipal. Porém, existe, né, alguns pontos específicos que podem vir a causar alguma falha, né? Isso acaba trazendo vetores, né, e complica a questão de saúde pública. Com que frequência você realiza a limpeza das fossas sépticas em sua residência? Essa pergunta ela é muito básica porque muitas pessoas acham que é simplesmente fazer a sua fossa e é para sempre. E não é assim. Dependendo do número de pessoas que habitam a casa, a frequência e tudo mais, ela pode já perder sua função em até 1 ano. Então, é necessário fazer essa limpeza regular. Então, a cada 6 meses, 21% da população. Uma vez por ano, 36%. Nunca realizei limpeza, 40% da população. E outra que daí a gente não sabe, né? Se é menos tempo, mais tempo e tal. Mas 40% nunca realizar a limpeza da fossa indica que a gente não tem mais uma eficiência de tratamento ali dentro. Então, é necessário a gente rever isso, criar uma política pública para revisar a situação. Como você avalia a qualidade dos serviços de esgotamento sanitário do município? 63% boa, 22,7% regular, 9,1% ruim. Esse 9,1% ruim pode ser relacionado com os focos de vazamento e talvez com alguma ação que a prefeitura pode realizar, né, o poder público, através de outras medidas, a gente pode reverter isso aqui. Comparado com outros municípios que a gente já trabalhou,
É um bom resultado, tá? Você acha que há melhorias a serem realizadas no serviço de esgotamento do município? 74% respondeu que sim. Isso é muito bom, porque é uma visão que a população vê que é necessário melhorar essas condições, né? Porque, afinal, isso é relacionado com sua saúde, com o bem-estar, com a inexistência, né, de odores, né, que podem afetar seu bem-estar. Os pontos fortes, né, do esgotamento sanitário. 100% dos respondentes manifestaram ter algum sistema de tratamento de esgoto. Então, embora a gente veja que tem algumas falhazinhas, pelo menos 100% da população municipal apresenta, né, um sistema de tratamento de esgoto. Isso é um cenário excelente, né, para o nosso estado, e em níveis de Brasil, ainda mais. Não há ocorrência de vazamentos de esgoto na área urbana. Isso é muito bom também. Iniciadas as obras do sistema de esgotamento sanitário no município, né, obras paradas por questões burocráticas junto à FUNASA, que ainda vão ser elaboradas. Os pontos fracos do eixo do esgotamento sanitário. Falta de padronização no sistema de tratamento. Hoje, não existe uma indicação, né? Você precisa fazer um fossa-filtro clorador, fossa-filtro sumidouro, e até mesmo a fiscalização de como está sendo executada essa obra. Isso não é uma questão específica daqui, é algo regional, até estadual, tá? Porque acaba sendo aumenta a burocracia, necessita a Secretaria de Obras verificar, então é uma série de elementos. 40,7% dos respondentes do questionário informaram que nunca realizaram a limpeza da fossa séptica. Então, esse é um ponto fraco importante. Falta legislação específica sobre esgotamento sanitário, até mesmo para instalação, talvez, de multa, para quem não tem um sistema de tratamento, né? Coisas assim. 74% dos respondentes manifestaram a existência de melhorias a serem realizadas no serviço. Isso é normal e é necessário realmente que a população veja. Precisamos melhorar, precisamos investir em saneamento básico, em esgotamento sanitário. Na sequência, todos os habitantes deverão ter acesso a serviços de esgotamento sanitário, condições necessárias para atendimento das necessidades da população e promoção da preservação ambiental. As ações para esse objetivo. Criar e gerir um banco de dados sobre os projetos e sistemas de esgotamento sanitário no município. Era um prazo emergencial, prioridade alta, acabou não sendo executado ainda. Implementar e gerir o sistema de informações sobre o esgotamento sanitário. Também ainda não foi executado. O índice de coleta de esgoto, calculado segundo a metodologia SUNIS, deverá ser igual a 80% ao final do ano 2033. A ação para atingir isso: criar mecanismos de obrigatoriedade de ligação das economias atendidas com rede de esgoto a esta mesma rede, né? Seria criar um sistema de coleta pública, né? Na sequência, até um possível, né, projeto de estação de tratamento de esgoto. Também acabou não sendo realizado, não saindo do papel. A princípio, existia uma proposta de uma estação que ia ser construída na época, lá em 2015, e não sei a que pé que andou depois. Conscientizar a população quanto ao manejo adequado dos recursos hídricos, né, que seria lançamento, né, na rede pública, sem tratamento, ou mesmo em recursos hídricos. Executar projetos de educação ambiental acerca, né, dos recursos hídricos do município. Era uma ação emergencial, prioridade alta, também acabou não sendo executada. Essas aqui são todas as propostas que haviam, né, no plano anterior. Então, a nossa missão agora é revisar, verificar se isso aqui ainda se enquadra, né, na nossa realidade aqui da cidade e se precisamos atualizar, manter as mesmas ou modificar. Bom, agora a gente vai para o nosso próximo eixo. Então, para darmos continuidade, vou também tirar minha máscara, né, para a voz sair melhor, e após vai ser higienizados devidamente os microfones. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o eixo dos resíduos sólidos e limpeza urbana do município. Então, também, primeira pergunta que foi feita para a população: se os resíduos gerados nas casas são coletados pelo caminhão.
Então, 97,8% da população nos deu resposta que sim, que é feita a coleta pelo caminhão. Foi questionado também se o número de vezes que este caminhão está passando nas casas é o suficiente para a coleta do lixo. Então, ali 93,4% da população respondeu que sim, que hoje está sendo suficiente a quantidade de vezes que o caminhão passa. Foi questionado se próximo às casas, né, do respondente existe o descarte irregular de lixos, né, da construção civil ou de podas. Então, 93,5% da população nos respondeu que não existe este descarte irregular. Foi questionado também se existe o descarte irregular de resíduos domésticos. 91,4% da população, então, afirma não existir, e 8,6%, então, relata que ainda existe algum tipo de descarte inadequado, né, próximo às suas residências. Foi questionado também se existe a coleta seletiva, né, nas suas ruas, na sua casa. E tivemos como resposta, então, 90,2% da população alega que sim, que existe essa coleta seletiva. E 9,8% afirma não existir a coleta. Então, isso também é um ponto para a gente buscar mais respostas, né, entender melhor o que estaria acontecendo nessa proporção, né, nessa proporção que não está sendo feita a coleta. Foi questionado ainda como a população está avaliando, né, a qualidade dos serviços de limpeza urbana e do manejo dos resíduos no município. Então, 80,4% da população julga ser um serviço de boa qualidade, 14,1% aqui em laranja julga ser de uma qualidade regular, e o restante, então, julga ser de ótima qualidade este serviço. Foi questionado também, neste eixo, se existe a necessidade, enfim, né, de melhorias nos serviços de limpeza urbana e do manejo dos resíduos sólidos. Então, 67,1% afirma que sim, que existe uma necessidade de melhorias, de algumas mudanças, e 32,9% acredita que não precisa, que está ok, está adequado assim. Neste eixo, então, a gente pode elencar alguns pontos fortes, né? Por exemplo, hoje, então, existe a coleta dos resíduos em 100% da população da área urbana e da área rural. Então, a coleta está atendendo hoje 100% da população. Existe uma coleta seletiva, tanto na área urbana quanto na área rural do município, né? Existe também o caminhão que realiza essas coletas, então, com uma frequência satisfatória, está atendendo a geração dos resíduos, segundo respostas, né, que a gente obteve no formulário. E os resíduos sólidos urbanos, isso também é muito importante. Eles estão sendo destinados para um aterro sanitário licenciado, que está operando dentro do que a legislação vigente pede, né? O nosso aterro, então, o nosso lixo, ele está sendo hoje enviado para um aterro sanitário localizado no município de Serafina Correia, né? Então, todo o lixo aqui produzido é destinado para um aterro que está atendendo conforme a legislação está pedindo, né? Existe também no município, foi criado um projeto de preservação ambiental, Eu Amo, Eu Cuido, né, que é voltado justamente para esta temática ambiental, que inclui, né, entre os seus eixos, ele também trabalha a separação correta de resíduos, né? Esse trabalho, esse projeto, ele atende a população em geral, mas de forma mais especial a crianças, adolescentes, idosos, que eles participam, então, de alguns dos serviços ofertados pelo município, por exemplo, o CRAS, PIM,
PAIF, entre outros, né? Então, os profissionais trabalham diversos eixos com essa população e, de forma especial, então, aqui a gente frisa que é trabalhada essa separação correta dos resíduos. Temos também alguns pontos fracos, né, que temos que dar também um pouquinho de atenção. Esse primeiro item surgiu dos questionários, né, que hoje o caminhão da coleta dos resíduos na zona rural do município ele só estaria passando então na estrada central, né, na estrada geral, e não entrando nas demais linhas, né. Então isso também foi uma questão levantada pela população. Existe hoje a falta de uma área licenciada no município para fazer o depósito de resíduos da construção civil e de resíduos de poda, né? Hoje, esses resíduos eles são colocados em áreas diversas do município, mas nenhuma delas assim existe não é licenciada. Esse processo é um processo simples, é de esfera municipal, então que podemos, né, pensar em organizar algo neste sentido. E existe também, na verdade, não existe a cobrança de taxa pela prestação de serviços, né? Que isto também é um ponto bastante importante, né? Tendo algum fundo, tendo alguma reserva, pode-se, então, melhorar este serviço. Então, avaliando alguns objetivos que a gente tinha do plano anterior, a gente tem alguns objetivos e, para atender esses objetivos, algumas ações necessárias, né? Então, o primeiro objetivo é que todos os habitantes do município eles devem ter acesso a uma coleta seletiva adequada. Para atender esse objetivo, tínhamos duas ações, que era criar um fundo municipal de saneamento, né, onde algumas verbas que vêm, alguns valores, poderiam, então, ser destinados para este fundo, e, assim que necessário, o município está utilizando. Este primeiro, então, não foi atendido ainda. E também é necessário fazer um estudo do porquê que a segregação, né, a separação do lixo, dos resíduos, pela população, não está ocorrendo de forma efetiva, né? O que está acontecendo que ainda a população tem um pouquinho de dificuldade para fazer essa separação. Também, a princípio, ainda não foi atendido. Segundo objetivo, era adequar a destinação final de todos os resíduos gerados no município, né, que eles fossem trabalhados, enfim, por empresas competentes e licenciadas para tal fim. Para atender esse objetivo, então, duas ações também, que era desativar a central de triagem existente para o recebimento dos resíduos de coleta seletiva e também desativar pontos voluntários informais que existiam no município. Então, essas duas ações foram atendidas pelo município. Terceiro objetivo era destinar de forma sustentável todo o resíduo gerado na estação de tratamento. Para isso, também, 3 ações, e, como vocês podem ver, não foram atendidas. Por que não foram atendidas? Na verdade, a estação de tratamento ela não foi instalada ainda no município, em função de toda uma questão burocrática junto à Funasa, né? Então, por este motivo, ainda isso não foi atendido. Quarto objetivo, então, era conscientizar a população quanto ao manejo adequado desses resíduos sólidos. Era executar, então, programas de educação ambiental, orientar os cidadãos com uma coleta, com uma separação adequada. Então, as duas ações também foram atendidas. O último objetivo, então, deste eixo era adequar o manejo dos resíduos sólidos gerados pelos órgãos públicos municipais. Duas ações também. A primeira era incluir, né, quando o órgão público faz licitações, pregões, tomadas de preço para a compra de produtos, que fosse, então, inserido uma cláusula para a realização da logística reversa pelo fornecedor. Então, isso foi atendido,
né? Está acontecendo isso, e é muito importante para o município, porque aí o município compra sabendo que ele pode contar com a logística reversa. No momento que aquilo não for mais necessário, ele vai estar devolvendo para um lugar correto de acordo. E priorizar iniciativas de compras sustentáveis também no âmbito da administração pública. Ainda estamos caminhando, né? Não foi realizado ainda. Agora, então, o último eixo, que seria a drenagem pluvial, drenagem das águas da chuva, né? Foi questionado, então, existem pontos de alagamento próximo às suas casas? Então, 70,2% da população respondeu que não existe pontos de alagamento, mas 29,8% respondeu que sim, que existe algum tipo de alagamento. Foi questionado, então, mas essas águas que provocam o alagamento estão vindo de algum rio? Então, 88,9% disse que não é proveniente de rio essa água, e 11,1% então afirma que sim, que essa água pode estar vindo de algum rio, de algum córrego. Foi questionado também se talvez essas águas do alagamento estão vindo da rua. 63,1% afirmam que não vem da rua, 36,9% afirmam que sim, que esta água estaria vindo então, da rua. Foi questionado que tipo de drenagem existe, né, na sua rua ou na sua casa. Então, 43,3% das pessoas nos responderam que apresentam uma drenagem do tipo sarjeta, boca de lobo. 18,4% nos respondeu que existe sarjeta, boca de lobo e galeria. 18,4% também colocou nenhuma das opções. Aqui eu acredito que muitas das que responderam isso seja o pessoal até da zona rural, né? E 14,9%, então, que existem somente sarjetas. Foi questionado também se você mora próximo a algum rio que corta a cidade, você observa algum tipo de vegetação nas bordas? Então, 59,5% respondeu que sim, que existe vegetação, e 40,5% respondeu que não. A gente sabe, né, da importância de se ter uma vegetação nas bordas dos leitos de rios, até mesmo para evitar uma erosão, acúmulo de matérias dentro do rio, e com as enchentes, então, ele acabar subindo. Foi questionado também se existe lançamento de resíduo, né, de lixo, nas margens dos rios e arroios do município. Então, 85,1% alega não existir, mas 14,9% alega que sim, que ainda existe algum tipo de lançamento de resíduo. Foi questionado também como a população, né, avalia os serviços de manejo da água pluvial do município, né. 61,6% avalia ser de boa qualidade, 31,4% regular, e o restante, então, ficou dividido entre ruim e ótimo. Então, ali também temos que dar uma atenção e pesquisar, enfim, algumas coisas. Foi questionado, então, também se há melhorias a serem feitas. Então, né, 64,2% afirma que sim, justifica, então, aqui, né, o regular e até mesmo o ruim. E 35,8%, então, afirmam que não há necessidade de melhorias. Neste eixo também, então, comparando, pegando do plano anterior, objetivos e ações que deveriam ter sido atendidas. A primeira delas, então, era regularizar todas as áreas com risco de inundação do município, né? Que era estabelecer, assim, algumas ações emergenciais de segurança para a população. Não foi atendido. Por que não foi atendido? Porque hoje, no município, não existe nenhum morador, nenhum cidadão que esteja vivendo próximo a um rio, né, e que se encontre numa situação de emergência, numa situação de alagamento. Então, por este motivo, não foi atendido.
e eliminar as ocorrências de inundação do município, né? Fazer uma avaliação da eficácia, né, da rede pluvial do município, se está atendendo, se não está atendendo, se não atende, por que não atende. Então, esta ação foi atendida. A partir disso também, então, tivemos alguns pontos fortes, né, que foi realização de obras e melhorias de ampliação no sistema de drenagem pluvial nos últimos anos. 81,6% dos respondentes eles manifestaram que existe algum tipo de drenagem pluvial na rua onde eles moram. E hoje, então, não há registros de alagamentos nas áreas rurais. Alagamentos que a gente fala é nas residências, né? Pontos fracos, então, dentro deste eixo, né, conforme o comentário que surgiu nos formulários, existem pontos na cidade que eles possuem um sistema de drenagem pluvial, porém mal projetados, enfim, que não estão atendendo à vazão pluviométrica, né? E aí, por isso, acaba aquela água subindo pela boca de lobo e alagando rua, calçada, né? 29,8% dos respondentes eles manifestaram a ocorrência de pontos de alagamento próximas às suas residências. Esses alagamentos, então, provenientes, na sua grande maioria, também devido ao período de chuvas. Então, na verdade, eles dois se completam, né? Existe alagamento, talvez pelo sistema não estar tão bem projetado ou não estar atendendo o suficiente. Existe hoje uma falta de informação, de um banco de dados, onde fale mais e relate como é o sistema de drenagem pluvial existente hoje no município, né? Não se tem muitos dados sobre isso. E também uma falta de legislação municipal que regulamente, né, as questões relacionadas à drenagem pluvial. Então, nesse eixo seria isso. Chamo o meu colega para nós concluirmos, então. Temos aqui como uma frase final: não vejo o problema como um problema, mas sim como uma oportunidade de solucioná-lo. Bom, pessoal, então a gente acabou de encerrar os 4 eixos, né, do levantamento que a gente fez aqui no município. Eu vi que tinha uma pergunta, daí a gente vai abordar quanto à cobrança, né, por metros cúbicos aqui da água potável. A gente vai levar também junto isso ao comitê. E não sei se alguém, até dos presentes, se tem alguma colocação a fazer final, senão a gente pode também abrir novamente, né? Alguém ainda quer fazer uma pergunta pelo sistema online? Estamos aqui para responder as perguntas. Bom, então eu acho que a gente encerra a nossa primeira mobilização social, né? Nossa primeira audiência pública quanto ao levantamento aqui dos dados da revisão do Plano de Saneamento Básico do município de Camargo. E não sei se alguém quer fazer uma última fala de encerramento. Não? Então, pessoal, participem, ainda tem tempo. Se quiserem contribuir, entrem em contato também com a Secretaria do Meio Ambiente e até mais. Isso aí, então a gente deixa em aberto para o pessoal que quiser contribuir conosco, né, até amanhã, se eu não me engano, dia 26, né, podem, então, estar mandando sugestões, dividindo conosco algum dos problemas que vocês têm. Isso aí, muito obrigado pela atenção de todos.